tarde. Estamos aqui a fazer um estudo sobre a Palavra de Deus. Quero desejar a continuação de uma boa tarde para todos. Em primeiro lugar, vamos fechar os nossos olhos para solicitar a presença de Deus na nossa vida. Querido e amado Pai, ao elevarmos os nossos pensamentos para si, lhe queremos suplicar, rogar, que possa derramar sobre nós a unção do Teu Santo Espírito, que possa ser o nosso guia, o nosso consolador. E neste momento em que vamos abrir a Sua Santa Palavra, para ter um estudo sobre a nossa condição de seres humanos, mortais, nós suplicamos que derrame sobre nós a unção do Espírito Santo, para que Ele realmente seja o nosso professor e para que Ele nos possa fazer entender toda a verdade que está contida na sua palavra. Continua abençoando todos os nossos amigos e familiares, ser com os nossos irmãos da igreja, com todos aqueles que hoje e neste momento estão levando o Evangelho a toda a alma, que realmente o Senhor possa abençoar cada um deles. Continua abençoando a Isabel, abençoando-me a mim, abençoando especialmente a Dona Antónia, a Dona Matilde, a Dona Zenaide, a Dona Dina e cada um dos nossos familiares e amigos. É tudo que peço, especialmente hoje, que faz anos o Paulinho, que o Senhor possa abençoar ele, dar-lhe força, ânimo, sabedoria, para que realmente essa sabedoria venha de si, e um feliz aniversário para ele. Que Deus o abençoe, dê-lhe força e ânimo. Em nome e por amor de Jesus lhe suplico e agradeço. Amém, Senhor. Ora, qual é o primeiro tema? É a verdade sobre a morte. Ora, a verdade sobre o estado dos mortos. O que acontece com uma pessoa depois de morta? Ora, o que é que acontece com uma pessoa depois de ele ter morrido? Vamos ver na Bíblia, porque é a Bíblia que deve dar resposta, é a Bíblia que deve ser consultada para realmente ver o que é que Deus apresenta. Será que somos imortais ou se a nossa condição é de mortais? Está em que livro da Bíblia? De que material Deus usou para criar o homem? Gênesis 7. Ora, que matéria nós fomos feitos? As camas têm... Gênesis 2, 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, o homem soprou nas narinas o fôlego da vida. Será que esse fôlego da vida, tem pensamentos? Mas de que foi o homem formado de quê? Do pó da terra. Então, Mas só do pó da terra. só o pó da terra. Então, é matéria. Deus soprou na sua narina O fôlego da vida. Uma alma vivente. Como a Bíblia refere-se à alma? Ezequiel 8. Ezequiel 18, 4. capítulo. Ezequiel, Qual é o capítulo? Ezequiel capítulo? Capítulo 18, versículo 4. Capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel está a seguir a Jeremias, não é? Depois das Lamentações. Depois de Lamentações de Salomão. 18, 4. Fala assim. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. Aquele que pecar é que morrerá. Ora, todas as vidas. Aí está a falar de todos os seres vivos. É Gênesis 46, 27. Gênesis, o primeiro livro. Então, como a Bíblia se refere à alma, né? Sim, a alma. Gênesis 46. E é sobre Jacó, que desceu mais de 70 almas. 26, 27. Fala o seguinte. Fala de Jacó, que desceu para o Egito.
Gênesis 46, 27. Capítulo 46, versículo 27. E os filhos de José foram 2, que lhe nasceram no Egito. Todos os da casa de Jacó que foram para o Egito foram 70 pessoas. Pronto, então 70 pessoas foram para o Egito, ou seja, todas as pessoas ou todas as almas, significa que a alma é o corpo, é o pó da terra mais o fôlego da vida, que é igual a uma alma vivente. Então essas são almas viventes, ou seres vivos, por outras palavras, são seres vivos. 10:22. Qual Teus é, pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e o Senhor teu Deus te fez numeroso com as estrelas do céu, como as estrelas do céu. isso é que livro? É Deuteronômio Deuteronômio, 12:22. capítulo 12, versículo 22. Ou seja, foram para o Egito 70 almas, ou 70 pessoas. Então, alma significa pessoas. Sim, seres vivos, almas viventes. O que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Eclesiastes 12:7. Vamos ao livro de Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes. O que é que acontece à alma quando morre? Acontecendo alguma coisa aí? Diga? Acontecendo alguma coisa? É assim. Agora vamos ver em Eclesiastes realmente o que é que a palavra de Deus fala em relação, porque assim, se realmente a alma vai ter uma condição pós-vida, se o grande questão que se muitas vezes é se nós pensamos, nós depois de mortos podemos ter raciocínio, podemos sentir, pensar, agir e poder ter consciência que morremos, pronto, e que estamos noutro sítio que melhores condições. É a questão que o ser humano, todo o humano, o que é que vai me acontecer depois de este corpo mortal, que o próprio Deus diz em Gênesis que certamente morrerás. Então não é isso que nós queremos saber, porque o Romanos também diz que a educado é morte. Então, se nós somos mortais, há pouco lemos que aquela que pecar essa morrerá. Eclesiastes 12:7 fala assim: Sim. E ao pó volte a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que acontece com a Ou alma seja, da pessoa? o corpo volta para a terra, que foi Vem, retirado, e o fogo de vida volta para Deus. Mas aí tem uma grande questão. Se é o fogo da vida, volta de todos, dos bons, dos maus, de todos. Porque não é só dos bons que voltam para Deus. Quem diz que o fogo da vida volta para Deus que o deu. Então significa que seja bons, seja maus, todos voltam para Deus. Agora a questão é, será que esse fogo da vida tem pensamentos e tem vida depois da morte? É essa questão que é importante que a Bíblia responda, não eu. Mas que a gente consiga encontrar ali uma resposta se nós depois morrermos temos pensamentos, temos raciocínio, porque aí o fogo da vida de todos, indiferentemente de ser bom, de ser mau, temos muitas personagens que eram más, e eles, nesse caso foi todos foram para Deus. Quem unicamente possui a imortalidade? Olha, vamos ver 1 qual. Timóteo 1 Timóteo, 6:16. capítulo 6 a 6. O que possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, Inacessível. a quem nenhum dos homens viu nem pode ver.
nem pôde ver. A ele seja a honra e o poder eternamente. Amém. Então, Ou quem seja, só o próprio Deus. Nesse caso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque eles são Deus. Só eles realmente é que possuem a imortalidade, ou seja, são imortais. Qual é a outra pergunta que está aí? A outra pergunta é o seguinte: sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis 2, 16 a 17. Ora, sob condição é que o ser humano conservaria a sua imortalidade, ou seja, sermos 2, 16 imortais. a 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Ora, no dia que Adão e Eva comeu, nós vamos cursar outra questão. Porquê é que eles não morreram logo? Ainda Adão viveu 950 anos e não morreu logo. Porque lemos logo no capítulo 2, 2 ou 3, acho que é 3, que diz que iria colocar a inimizade entre a serpente e a semente da mulher. Então aí apresenta logo o plano da salvação, ou seja, é como se fossem mordidos por uma serpente, mas Deus vai dar o antídoto, o remédio, a vacina contra esse veneno, que é o salário do pecado. Então existe um tempo de misericórdia que Deus vai otorgar, conceder ao ser humano. Por isso é que não morreu logo. Mas nós vemos que o ser humano acabou por morrer. Que a Bíblia diz Adão viveu tantos anos e morreu. Todos os personagens da Bíblia e morreu. Mais. Porque o pecado ocasionou ao ser humano. Ora, o que é que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos, Romanos, Romanos 5, 12. capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Pronto, então, assim como Adão e Eva pecou, nós já estamos muitas gerações depois de Adão e Eva, mas mesmo assim estamos colhendo o que Adão e Eva semeou. E Romanos 6,10 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas graças à morte de Jesus na cruz de Calvário, nós podemos ter acesso à vida eterna, ou seja, o dom gratuito, ou a graça de Deus, através de Jesus, é a salvação, através de quem? Da morte e ressurreição de Jesus. Agora no livro de João fala como Jesus considerava a morte. Minimiga. João, qual é o capítulo? João 11, de 11 a 14. Ora, capítulo 11, versículo 11 a 14. Vamos ver o que é que diz aí de 11 a 14. 11, de 11 a 14. Fala o seguinte: e tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas o despertaram do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. E Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ou seja, Jesus identifica a morte. Temos o caso do nosso irmão que faleceu. Ele está dormindo. Engraçado que ele no caixão parecia que estava mesmo dormindo. Mas está aguardando o dia da ressurreição. Ou seja, está dormindo para ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus vier, todos aqueles que adormeceram como ele, na esperança da ressurreição, vão ouvir a voz de Jesus e vão ressuscitar. Pedro Tessalonicenses 4,16 é o seguinte:
Até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? 1 Tessalonicenses 4,16 fala o seguinte: porque, ouvindo a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande bramido, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Ou seja, serão até a volta de Jesus. Ou seja, Jesus. Agora, qual é a outra pergunta? Explica isso daí. Ou seja, todos os que adormeceram na esperança da ressurreição vão estar na tumba até que Jesus volte. Ou seja, vão estar a dormir, aguardando a volta de Jesus. Seria ilógico nós dizemos que uns iriam para o céu e outros iriam logo para o inferno. Pela simples razão, das duas uma, Deus é Deus de amor. Se é um Deus de amor, nós devemos que Ele também é um Deus de justiça. Não seria justiça nem amor Ele colocar uns para viver, desfrutar. Vamos imaginar que uma mãe tem 10 filhos. A mãe estaria no céu e os filhos seriam muito maus e estariam no inferno. Então, essa mãe iria se sentir no céu feliz, vendo os seus 10 filhos sofrendo por toda a eternidade. Seria incoerente. Deus não iria estar a dar um sítio onde as pessoas iriam sofrer. Porque o céu acabava por ser um sofrimento. Não é só os que muita gente diz que estão no inferno estão a sofrer. O céu acabava por ser um tormento também. Porque nós vemos as pessoas que nós amamos sofrendo, acabamos ainda a sofrer mais. Então, temos que ver que Deus, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, através de Jesus, ou seja, somente quando Jesus vier é que Ele vai fazer a separação entre os que vão ser salvos e os que vão se perder. Mais outra pergunta. A última pergunta. Qual será a recompensa dos que participaram da primeira ressurreição? 1 Coríntios 15, 51, 53 fala o seguinte: a recompensa, né, dos que ressuscitaram pela ressurreição. 51, 53 fala o seguinte: eu vos digo um mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quando Jesus vier, Ele vai primeiro ressuscitar os mortos. O arcanjo é Jesus, o próprio Jesus que virá. É o único que tem esse título, porque se vocês forem à internet, quem for depois assistir este vídeo, que possam assistir no Google. Eu quando tenho perguntas eu vou ao Google e no Google podem colocar o que significa a palavra arcanjo. E arcanjo significa aquele que é igual a Deus. Então o único que é igual a Deus é Deus. Não existe nenhum ser. Jesus que é Deus. Ele é Deus. Portanto, João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então significa que ele é Deus. E o verbo ser carne, o verbo se fez carne, no capítulo mais à frente diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é Deus. Então o único que é arcanjo é o próprio Deus. Agora uma questão que eu gostaria, não sei se você sabe, em Eclesiastes, sobre em relação aos pensamentos do ser humano, está em Eclesiastes. Não, mas é que a estação termina agora, não tem ideia. Não tem sobre esse ponto? Não sobre esse ponto não. Pronto. A última pergunta foi essa daí. Porque lá fala que a nossa memória fica no esquecimento. Aqui não está não, mas deve ser outra. Não, não, Em Eclesiastes, não. Quando nós morremos, quando vamos para o pó da terra, que esse fogo da vida, esse fogo que foi dado por Deus, volta para Deus, esse fogo em si não tem pensamentos, sentimentos, é como a energia. Quando o casquilho da luz mais a energia se torna quem? Eletricidade. Mas a energia em si, realmente, ela é quente,
mas não tem capacidade de fazer eletricidade, só em si. Tem que ter o casquilho e tem que ter a parte do coisa. Ou seja, o nosso fogo da vida não é uma essência da qual possa, porque a Bíblia é bem clara, Eclesiastes também diz, que assim como morre um ser humano, assim morre um animal. Porque no estado da morte, a condição nossa e dos animais é igual. Não existe diferença nenhuma. Ou seja, eles também, Deus não superou na narina assim diretamente, porque os animais foram feitos pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, mas quando eles morrem, o fogo da vida que eles têm volta para Deus também. Ou seja, todo animal, todo o ser vivo que tem vida, o fogo da vida, até um simples passarinho pequenino, o fogo da vida dele volta para Deus. Então a nossa condição é igual. Ou seja, não temos a Bíblia em Eclesiastes, se vocês lerem Eclesiastes vão ver, que lá diz que a nossa condição fica no esquecimento, não há lembrança nenhuma. É esse ponto que eu gostaria de colocar, porque realmente é importante nós entendermos que o nosso pensamento, os nossos sentimentos que hoje nós temos, que nós podemos expressar, assim como eu estou expressando, fica no esquecimento. A pessoa vai para o pó, pode estar ali 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, mas ele vai acordar como se tivesse adormecido ontem. Porquê? Porque a passagem do tempo é como se ele tivesse parado no tempo. A passagem do tempo pode ter passado, infelizmente o irmão já faleceu daqui a pouco há 2 anos, e para nós notamos o tempo. Porquê? Porque o meu pai já há 7 anos, daqui a pouco há 8 anos, nós notamos o tempo passar. Porque estamos vivos, ainda estamos raciocinando, pensando. Agora as pessoas que estão adormecidos, o tempo parou para eles. Ou seja, para eles o tempo parou naquele momento em que adormeceram em Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos esses que adormeceram na esperança. E um versículo que Marinaldo gostava muito, nesse caso era Apocalipse capítulo 22, se não estou enganado o versículo, lê lá o último versículo. Ora bem, Senhor Jesus. É capítulo 22, versículo, é o último mesmo da Bíblia. É o último versículo bíblico. 22 vem. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor esteja com todos. Amém. Pronto, até era o versículo preferido dele. Então, ora vem, Senhor Jesus. Que realmente possa ser a nossa oração, o nosso desejo. Agora você pode fazer a oração? Deus querido, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Neste momento, Senhor Jesus, venho te agradecer pela tarde em paz que passamos, Pai. Amém, Senhor. Venho te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Amém. Te agradecer, Senhor, porque tu esteves conosco desde de amanhã até agora, Pai. Amém, Senhor. E, Senhor, queremos te pedir também, Senhor, que tu possa continuar conosco em mais essa semana que é desconhecida. Amém, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que estiverem ouvindo, Senhor, esse estudo, que o Senhor possa preencher os corações de todos, ó Pai. Amém, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estiverem animados, venha dar ânimo. Aqueles, ó Pai, que perdeu seus familiares, o amigo que está em luto, Senhor, que tu venha colocar o brilho no coração deles, ó Pai. Amém, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão desempregados, que tu possa arrumar um emprego. Amém, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão passando necessidade, Senhor, que tu ponha, Senhor, saciar a fome espiritual e também física deles. Amém, Senhor. Pai, fique com cada um de nós, ó Pai. Nos ilumine, nos guarde. Dá-nos, Senhor Jesus, uma boa noite, no teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Amém. Em nome para o amor de Jesus. Amém. Boa semana. Se inscrevam no canal. Deixem o vosso like. Deixem os vossos comentários. E que Deus continue abençoando cada um de nós. Neste caso, boa semana para todos nós.